E deixa bem claro, não é só opinião minha. Dos pastores que eu conheço, que eu respeito historicamente, essa é uma passagem dificílima, com diversas interpretações. Porque aparentemente, se você ler o texto aqui, né, como nós vamos ler, você vai ver que fica difícil de entender a princípio. Quer ver? Vamos ler. Lucas 16, versículo 1. Vamos ler até o 9, depois a gente termina até o 13. Jesus também disse a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e esse foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Verso 2. Então, ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças e tenho vergonha de mendigar, mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores de seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 baços de azeite. Disse-lhe então: toma tua conta, senta depressa e escreve 50. Perguntou depois o outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou, repare, e o senhor elogia, e aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: fazei amigos por meio da riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Até aí tá bom. Complicado, hein? Como assim? Cara, o maior trambiqueiro e, à primeira vista, parece que o dono, que é um símbolo, na verdade está apontando para Cristo, parece que ele está elogiando um corrupto, está aprovando um comportamento fraudulento. Como assim? Alguns chegam ao cúmulo de dizer que, além de aprovar um comportamento desonesto, o Senhor da parábola, que é Jesus Cristo, ele ainda incentiva as pessoas a agirem desonestamente. Olha, antes de entrar propriamente no texto, uma coisa fundamental para que eu e você venhamos entender qualquer texto da Escritura é o seguinte: algumas regras de interpretação que são bem básicas. Por exemplo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é básico. Outra, simples: as passagens mais difíceis são entendidas pelos contextos das passagens mais fáceis. Aquilo que a gente olha, por exemplo, esse texto é meio complicado, meio difícil, olha toda a Escritura, as passagens mais fáceis que falam do mesmo tema, e então, com base nisso, a gente interpreta essas passagens mais difíceis, como é o caso dessa daqui. Para você entender onde eu quero chegar, eu vou dar para você um exemplo, o exemplo de Davi. Essa semana, eu fui questionado sobre um vídeo que eu tinha feito sobre o pastor Ricardo Gondim. Não sei se você lembra, né? O pastor Ricardo Gondim, da igreja Bethesda. Ele se assumiu esquerdista, disse que a igreja dele é uma igreja inclusiva, e disse assim no púlpito: o homossexual tem que ter orgulho de ser homossexual. Por quê? Porque ele não deve nada a ninguém. Tem que ter orgulho. E por conta disso, deu um maior bafafá na internet, saíram inúmeras pessoas da igreja ali. E essa semana eu fui questionado a respeito desse vídeo, e o rapaz que me questionou ainda citou o seguinte, citou a Escritura para mim: pastor, mas o senhor lembra que a Bíblia diz assim a respeito de Davi: a alma de Davi se apegou a Jonatas com amor. Depois ainda vai dizer que o amor de Davi para com Jonatas era maior do que o amor de mulheres. Então, quando você vê apenas esses versículos, puxa, fica difícil de entender. Ele usou isso aí para me dizer que, óbvio, né? Olha, por conta disso que o comportamento homossexual não é pecado. Por quê? Porque está na Escritura. Davi também era assim. A relação heterossexual, homem e mulher, era via de regra só para procriar. Apesar que no Império Grego tinha bastante disso. Aí a pergunta que eu e você temos que fazer é a seguinte: como entender uma passagem dessas? Será que de fato isso que 1 Samuel 18 diz é verdade? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que há um contexto imediato em cada texto.
Não se pega versículo isolado. Lembra aquela Bíblia de promessa? Você já teve daquela lá, né? Tudo marcadinho? Aquela chave para heresia, aquela Bíblia lá. Porque você pega apenas aquele versículo e talvez você pega totalmente fora do contexto, então você faz besteira. Então você primeiro precisa entender a questão do texto dentro do contexto, dentro da história a qual ele está sendo escrito. Depois você pode expandir por capítulo ao qual ele está sendo escrito, do livro ao qual ele está sendo escrito, sendo um pouco mais amplo do testamento ao qual ele está sendo escrito e, consequentemente, de toda a Escritura. Então, quando nós vemos algumas passagens difíceis como essa, nós temos que ir para a Escritura e perguntar o que a Bíblia diz a respeito desse tema. O que toda a Escritura afirma a respeito desse daqui. E no caso de Davi, não é difícil. Vou mostrar para você. É simples entender que em nenhum momento a Bíblia está apoiando o homossexualismo no caso de Davi. Por quê? Primeiro que tinha Levítico. Davi, ele era rei e tinha a lei para ele cumprir. E em Levítico era bem claro, né? Levítico 18:2. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É abominação. Não apenas essa passagem, há inúmeras passagens em Levítico dizendo isso. Homem com homem, mulher com mulher é abominação. Então, como assim? Davi ele é o homem segundo o coração de Deus e quebra essa regra básica? Não pode ser isso que esse rapaz estava dizendo, que as pessoas dizem. Além do mais, se você for para o Novo Testamento, porque eu sei que alguns dizem assim, mas isso aí é na Antiga Aliança. Esse é o problema, né? Quando você divide a Bíblia em dois, Antigo e Novo Testamento. Nós somos um povo de um livro só. A única diferença é o quê? Que é antes de Cristo e depois de Cristo. Eram as profecias a respeito de Cristo e Cristo cumprindo as profecias. Eu acho, basicamente, um crime, né? Vender o Novo Testamento separado. É tipo assim, você vende um boneco faltando a cabeça. Mais ou menos assim. Então, você vê Paulo ratificando isso no Novo Testamento. Romanos 1,18, Paulo começa dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deter ali é sufocar. A ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade, sobre homens, por conta deles sufocarem a verdade, colocarem a verdade para debaixo do tapete. Então ele começa a dizer os motivos disso, né? Olha, vocês têm adorado mais a criatura que é o Criador, vocês não têm reparado Deus na natureza, Deus se manifesta e vocês não têm dado glória a Ele. E então ele começa ali no versículo 21, 22 a dizer assim: até mesmo os homens, Deus os entregou em suas paixões para que eles mesmos pudessem ter relações com outros homens, mulheres com mulheres, tendo em si mesmo a devida punição que merecem. E então você vê Levítico explicando, você vê no Novo Testamento bem explícito Paulo explicando a respeito da união homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher. Então, não pode ser que Davi estava errado, de jeito nenhum, porque todo o contexto da Escritura diz algo contrário. Então você vai pegar apenas aquela passagem, e com base naquela passagem você vai fazer uma doutrina, com base apenas naquele versículo. Não podemos fazer assim de forma nenhuma. Então qual é a explicação para 1 Samuel 18, que diz assim: a alma de Davi se apegou a Jonatas? Primeiro, veja qual era o estilo de vida de Davi. Você vê na história do homem segundo o coração, do rei de Israel, algum indício de que ele tinha queda por homem? Você não vê. Muito pelo contrário. Você vê, ele era tão esfomeado por conta de mulher, que ele tinha várias, e ele pega a de Urias, que tinha apenas uma. Então você não vê em momento nenhum Davi com uma quedinha ali por conta de homem. Então você vai para a história de Jonatas. Aí então você começa a ter mais luz. Você lembra quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Quem era Saul? Rei. Quem assume o trono quando o rei morre? Filho. Ou seja, quem assumiria o trono depois de Saul? Jonatas. Só que ele era muito amigo de Davi e ele sabia. Samuel ungiu a Davi. O Senhor quer que Davi reine. Então o que Jonatas faz? Sabendo que Deus escolhera Davi, ele se abdica do trono e passa a Davi. Porque ele sabia qual era a vontade de Deus. E com base nisto, fica mais fácil da gente entender quando a Escritura diz que o amor de Davi para com Jonatas era maior que o amor de mulheres. Ou seja, Jonatas fez algo que nenhuma das mulheres de Davi seria capaz de fazer: se abdicar do trono por amor a ele. Em nenhum momento o texto tem alguma conotação sexual dizendo que eles poderiam ter algum relacionamento. Nenhum momento. Então, é impossível
que Jesus, aqui nesse texto nós lemos, com base nessa história de Davi, para ficar mais fácil de você entender, né, o que eu acabei de explicar, olha todo o contexto da Escritura e olha para o que eles dizem. Então, com base em tudo que a Escritura diz, é impossível que esse texto que nós lemos, Deus está elogiando um corrupto, Deus está aplaudindo o desonesto. Não tem como. Por quê? Porque toda a Escritura diz o contrário. Esse homem está roubando o seu Senhor. E temos um mandamento no decálogo, não furtarás. Como assim? Deus então está aplaudindo o ladrão? Pode ter certeza que não está. Você não conseguiu achar ali, Miguel? Conseguiu? Põe ali, por favor. Aí, põe ali. T.W. Manson diz assim: há um mundo de diferença entre aplaudo o administrador infiel porque agiu com habilidade e aplaudo o administrador hábil porque agiu com desonestidade. Isso é muito diferente. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. Primeiro, Jesus elogiou a esperteza e não o caráter daquele servo. Olha o que diz a parábola. O Senhor vem dizer assim: olha, presta conta da sua administração, porque você já não pode ser o meu administrador. Não pode. Ou seja, traduzindo para miúdos, aviso prévio. O cara estava com os dias contados, ele ia ser mandado embora, ia ser despedido. Então ele pergunta assim: o que farei depois que eu for despedido? Eu não tenho força para cavar, talvez porque era velho, o texto não diz. E mendigar, pedir, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer e agora? Então ele começa a pensar no seu futuro. Calma aí, eu tenho que pensar alguma forma de me manter daqui para frente, já que eu vou ser mandado embora desse trabalho. E como eu farei isso? E ele chega à seguinte conclusão: preciso de amigos. Eu preciso criar laços, porque para quando eu não tiver, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho a quem pedir. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a chamar os devedores, seu senhor. Aqui dá o exemplo de 2 apenas, né? Mas o texto diz, ele começa a chamar as pessoas que deviam. E cita o exemplo de 2, por exemplo. Ele chama o primeiro, né? Versículo 6, acompanhem comigo, por favor. Lucas 16, 6. E ele respondeu, versículo 5. Então, chamando cada um dos devedores, o seu senhor perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 baços de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Quanto você deve, rapaz? Traduzindo, que é para ficar mais fácil de entender, 100 baços de azeite seria mais ou menos 4.000 litros de azeite. O que tudo indica, esse senhor era muito rico, então ele emprestava, arrendava terras para outros e as pessoas ficavam devendo para ele. Então esse primeiro vem e deve 4.000 litros de azeite para ele. E o azeite deles, é claro, né, queridos? Você lembra? Não era igual a gente usar só para pôr na comida, na saladinha. Ali era usado para que a vela funcionasse em casa, né? Tinha muita utilidade. E não era esse azeite refinadinho que a gente usa na salada. Mas só para você ter uma ideia do quanto era, ele fez uma continha aqui bem básica, para ficar fácil de entender. Vamos supor que seja esse azeite que a gente põe na salada, que você compra lá, né, 250 ml, a latinha lá. Eu fiz uma pesquisa hoje, jornalzinho do Tenda, fazendo propaganda do Tenda aqui, sem ganhar nada. E o litro daquele azeite dá R$40, né? Aquele frasquinho de 250 ml dá mais ou menos 10 vezes 4, R$40. Esse primeiro cara devia 4.000 litros. Em reais hoje, se fosse esse azeite mais fajuto, 160 mil de dívida. E então, o que o administrador faz? Quanto? 160 mil? Marca 80, metade, liquidado para você. O cara sai alegre. E então, no versículo 7, ele chama o segundo, acompanha comigo. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. O trigo também não era o trigo que a gente usa aqui, né? Que você usa para fazer bolo. Mas cadê o Henrique que faz bolo? Cadê? Henrique, quanto que é o quilo de trigo? Tem uma ideia mais ou menos ou não? Nossa, conta quebrada para me quebrar, né? R$6. Assim a conta. Quer me quebrar, Henrique? 5,27, pastor. Se fosse a R$6, mais ou menos, né? Esses 100 coros de trigo seriam por volta de 4.500 quilos de trigo, que daria ali, basicamente, aproximadamente R$6, 27 mil de dívida. E o que ele faz? Dá um desconto de 20%, ou seja, põe aí, 21 mil para você, 21.600. Só que lembrando, a produção ali era muito maior, muito maior. Então,
esse homem ele age com uma certa astúcia, dizendo assim, olha, eu vou diminuir a conta desse povo aqui. E há duas possibilidades. Na verdade, né, esse texto aqui tem inúmeras interpretações, está falando com alguns irmãos ali fora, mas eu vou dar basicamente as duas mais importantes. Há duas possibilidades aqui. Primeiro, esse administrador, o seu dono cobrava juros, o que era proibido perante a lei de Israel. Sabia que era errado você emprestar dinheiro por irmão e cobrar juros? Não podia. Você está emprestando dinheiro para os irmãos aí, cobrando 50%. Não podia. Não, seu reajuste, essas coisas assim, óbvio, né? Mas na lei de Israel não podia quando você emprestava para um irmão. Então, a primeira possibilidade é o seguinte, aquele administrador chama esses homens, retira os juros da conta. Fazendo isso, a pessoa que teve os juros quebrados fica feliz, e o seu patrão o elogia. Bravo, porque eu estava fazendo algo errado, colocando juros. E então, por conta disso, ele vai e elogia. Só que não dá para acreditar muito nessa interpretação de muitos, porque, olha, daí ele teria que ser chamado de administrador fiel e não infiel. O injusto seria quem? Ora, seria o seu patrão. Mas a segunda e mais aceita é a seguinte, esse cara que estava dando jeitinho malandro mesmo, para não falar jeitinho brasileiro, né? Estava pensando numa aposentadoria lá na frente, como que ele ia pedir dinheiro emprestado para os outros, e então ele vai dar esse baita descontão, os homens ficam felizes. Porque você imagina aqueles homens, você chega, o cara corta a sua dívida pelo meio. Gente, quem não fica feliz? Quanto você devia? 160 mil? Marca aí 80, vou resolver o seu problema. Então aqueles homens saem felizes, ou saem pensando assim, né? Puxa, que rapaz generoso. Nunca vi alguém com um coração tão bom assim. Então aqueles homens saem dali pensando que era ajuda. Não era. Não era ajuda. Ele não estava fazendo com o objetivo de ajudar o próximo, mas ele estava fazendo com o objetivo de escravizar o próximo. É isso que o texto vai dizer. Ele então leva aqueles arrendatários a ficarem endividados, que foram endividados em gratidão com ele. Para quê? Para que quando lá na frente ele precisasse, porque ele vai estar desempregado, e alguém talvez encontrasse ele na rua, um desses homens, e aí, tudo bem? Como estão as coisas? Não, tá. Puxa, estou desempregado, fui mandado embora, estou apertado. Nossa, ainda bem que aquela vez eu ajudei você lá, lembra? Nossa, descontão que eu te dei, hein? O cara fica também apertado, né? Fica, como assim? Cara, o cara me ajudou tanto, eu preciso ajudar ele. Existem pessoas que fazem isso? Óbvio que existem. Pessoas que ajudam os outros simplesmente para que os outros se tornem escravos dela. Porque quando você ajuda constantemente uma pessoa com motivações erradas, por exemplo, bem básico. Imagina o seguinte, algum irmão quer me escravizar, em que sentido? Não quer que eu repreenda. Então tá lá, o Edivaldo. O Edivaldo faz dias que já não me chama para comer carne. Uns 3 dias já, né, Edivaldo? Como pode tudo isso, né? Não dá. Então o Edivaldo, eu estou vendo que ele está fazendo um negócio errado. Daí, há 3 dias ele já chamou para o churrasco já. Daí, amanhã me afoga. Pastor, sabe aquela picanha que o senhor gosta? Tem 2 peças dela lá, maravilhosas. Vai lá em casa. Só que ele está fazendo isso não porque ele gosta de mim, porque ele sabe, daí eu posso fazer algo errado aqui. Eu estou pagando churrasco aqui para o pastor e o Lula falando vai dar picanha. Eu estou dando, gente. O pastor não vai me repreender de jeito nenhum. Às vezes acontece de pessoas fazerem isso. No caso desse homem aqui, ele estava se aproveitando das pessoas para quê? Para escravizá-las por conta de gratidão. Para dizer, olha o tanto que eu faço para você. Então, com certeza a motivação dele era errada. Segundo princípio, põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio, nós vemos a reação do proprietário. Acompanhe comigo o versículo 8, meus queridos, por favor. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Esse cara dá um cambal no patrão. E o chefe dele elogia-o. Eu, pelo menos, olhei esse texto antes e minha mente bugava. E como assim? Como assim? Não pode? O que, de fato, esse homem estava elogiando, eu e você precisamos saber. Por quê? Porque se nós falamos que ele está elogiando a desonestidade, nós colocamos a Bíblia em contradição. Que ele está elogiando o corrupto, nós colocamos a Bíblia em contradição? E não é isso, óbvio, né? O que está acontecendo ali? Aquele senhor, aquele homem rico, ele elogiou a sabedoria do ato
e não o caráter da pessoa. Ele distinguiu essas duas coisas. Uma coisa foi o ato de esperteza dele, pensando no futuro. Outra coisa é o seu caráter, que aqui com certeza era imoral. Ele elogiou a esperteza daquele homem que estava pensando no seu pé de meia, pensando lá na frente, mas não o caráter desse mordomo, porque isso aqui é uma coisa digna de alguém sem caráter. Mas ele faz essa separação, uma coisa é o ato, outra coisa é a pessoa. Tanto é que na parte B do versículo 8, vai dizer isso, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Os filhos deste mundo são mais astutos que os filhos da luz. Ou seja, o que ele está dizendo ali é que, em relação às coisas materiais, as coisas de origem deste mundo, por vezes, os ímpios são muito mais hábeis do que nós cristãos para com as coisas espirituais. São muito mais inteligentes do que a gente. Enquanto os ímpios são sábios, que é uma sabedoria para o mal, óbvio, A gente tem que saber diferenciar isso. Mas você imagina você pegar essa sabedoria para o mal e canalizá-la para algo bom. É isso que ele está dizendo. Olha, eu assisti um documentário há tempo atrás com meu filho, acho que era com o mais velho, e você já ouviu falar daquela prisão nos Estados Unidos, a prisão de Alcatraz? E naquela prisão, ela fica bem na Baía de São Francisco, na Califórnia, e foi feita ali justamente para que não houvesse fuga, Se a pessoa conseguisse fugir da ilha, tem o mar. Não tem para onde ir. E ainda assim, 3 pessoas conseguiram fugir. Um documentário espetacular, eu não lembro onde que nós assistimos. Mas eu lembro ali, 3 presos ficaram durante tempos cavando túnel com colher, até sair não sei na onde. Fizeram um bote com capa de chuva. Eles cortavam o cabelo na barbearia que tinha lá, então eles juntavam aquele cabelo e começaram a fazer um boneco que ia simular eles dormindo, para que eles pudessem deixar na cama e os guardas passassem e vissem, tem alguém dormindo aí. Enquanto isso, eles cavando o túnel para ir embora. E essa prisão, Al Capone esteve nela, Ele não participou dessa fuga, mas ele esteve nela. E eu vendo aquilo ali, falei, gente, que gênio. Para o mal, mais um gênio. De forma maligna, mais um gênio. Quem dera os cristãos tivessem o mesmo nível de habilidade para as coisas espirituais. É disso que o texto está falando. De como nós, às vezes, em relação aos ímpios, eles são muito mais inteligentes do que nós em relação às coisas naturais, e nós não aprendemos nada nem em relação às coisas espirituais. Você pensou o quanto que o reino de Deus avançaria se nós tivéssemos essa mente não maligna, mas benigna? Se nós bolássemos esse monte de plano, de ideias, igual os ímpios fazem? Gente, o reino de Deus avançaria muito mais. A moral da história aqui é que os homens do mundo, em relação aos recursos e às coisas desse mundo, eles são muito mais prudentes e muito mais astutos, espertos do que nós. E isso aí é fato, você sabe disso. Veja se não é assim. Muitos ímpios, eles fazem provisões para o futuro, coisas que às vezes crentes não fazem. Eles só pensam em dinheiro, na maioria das vezes. Isso é um erro. Depois ele vai falar que o dinheiro não pode ser um senhor. Mas qual que é o oposto disso? Nós achamos que o dinheiro não presta, que o dinheiro é algo desse mundo, é algo maligno, não podemos pensar em fazer uma boa poupança, em ter uma boa condição financeira. Enquanto eles pensam em fazer provisões, era isso que esse administrador estava fazendo, pensando no futuro. Aí você vê um monte de crente com as finanças destruídas, quebrados, vende almoço para comprar janta, quase que falidos. Vivem, trabalham, comem, estão absolutamente sem nada. E alguns usam uns argumentos tão fajutos, que parecem com a Escritura. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, nós não somos desse mundo, nós nada daqui levaremos. É verdade? Claro que é verdade. Ora, mas com base nisso, você não pensa em poupar para dar uma condição de vida melhor para a sua esposa, para os seus filhos, para poder ajudar alguém, porque o dinheiro faz isso, o dinheiro nos proporciona ajudar os outros. Você não pensa nisso? Nós somos espirituais, e ainda citam, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Como se isso fosse um aval para que nós não pudéssemos ter uma caderneta de poupança, apesar que eu não aconselho investir na caderneta de poupança, Tem outros investimentos bem melhores, mas ainda que seja. E eles dizem, minha segurança não está na minha caderneta de poupança, mas está em Deus. Isso é verdade? É verdade, mas é uma meia verdade. Por conta da nossa segurança está em Deus, você não pode pensar em se programar, fazer o seu pé de meia, sair das dívidas,
Muitos vão para outro extremo, enquanto o ímpio diz assim: eu não tenho Deus, por isso eu preciso de tudo aqui. O que muitos crentes fazem? Eu tenho Deus, não preciso de nada daqui desse mundo. Não, tudo vai ficar aqui, eu não preciso de absolutamente nada. Precisamos, queridos. O dinheiro em si mesmo. Eu, por tempos, dizia que o dinheiro é algo neutro, mas não é, o dinheiro é algo bom. Usar de forma correta é bom. Há pessoas aqui que moram longe, que se não tivessem carro e dinheiro para pôr combustível, não poderiam vir a um culto como esse. Como assim o dinheiro é ruim? O dinheiro faz você, pastor, comer ovo ou comer contrafilé, tanto faz. Hipócrita. Mentiroso. Claro que faz diferença. Então o dinheiro ele deve ser usado para algo bom. Agora você vê cristãos que acham quase um pecado ter poupança. Eu já vi crentes dizer isso. Quando você faz uma poupança, você está depositando sua confiança no dinheiro e não no Senhor. Basta cada dia o seu mal. E vive quebrado. O filho vive com vontade de um monte de coisa e não consegue dar nada. Por conta desses pensamentos errados. Não administram bem o dinheiro, gastam tudo que tem, às vezes gasta até o que não tem. Tem crente que é assim ou não é? Ele compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta. E acha que está abafando. Olha, eu li uma vez sobre o pessoal do banco escrevendo lá sobre pessoas endividadas, então eram chamadas para fazer acordo. E eles começaram a perceber que, dependendo da religião da pessoa, por exemplo, chamavam um ímpio. Olha, você está com a dívida aqui de 7 mil reais, só não sei quantos juros e tal. E o ímpio ia ao banco, sentava, conversava, via a melhor forma de acertar aquilo ali, dizia assim, cara, olha, dá para você pagar 200 reais por mês? Não, 200 não dá, se fosse 150, eu me aparto e dou. Mas ele procurava um jeito. Chamava os crentes. Sabe o que os crentes falavam? Eu vou orar e Deus vai me livrar dessa dívida. Como assim, rapaz? Lembra? Não vou falar igreja, né? Aí tinha uma igreja que tinha a toalhinha da bênção. E eu lembro um cara contando testemunho que ele pegou, tinha dívida, não sei quantos no banco, ele pegou a toalhinha, foi e colocou na porta do banco de madrugada. No outro dia, ele foi lá ver na dívida dele, tinha sumido negativo. Na hora que ele veio do testemunho na igreja, é para glorificar de pé, igreja. Não é. Você tem dívida, você tem que pagar. Você trabalha. Você come menos lanche, você come menos pizza. Você acerta. É assim que funciona. Jesus ele não está dizendo que nós devemos ter a mente mundana ou ser desonestos, mas afirmando que em determinados assuntos, ímpios são muito mais espertos, inteligentes e astutos do que nós. J.C. Ryle vai dizer assim: o administrador é um exemplo a ser evitado e não um modelo a ser seguido. Não devemos seguir aquele modelo de desonestidade, mas também nós não podemos descartar o princípio de que é possível sim aprender coisas boas de exemplos ruins como esse. Claro que é possível. E terceiro e último para encerrar. Terceiro, investimento dos bens para ganhar almas eternas. Acompanhe comigo o versículo 9, por favor. Eu vos digo ainda, fazei amigos por meio da riqueza da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles os recebam nos tabernáculos eternos. Riquezas da injustiça, ou na revista atualizada, está riqueza de origem iníqua, tradução um pouquinho mais rebuscada. Jesus não está dizendo aqui, como eu disse, de termos uma mente mundana em relação às finanças, claro que não. Muito menos isso aqui é um aval para que eu e você sejamos desonestos para com as outras pessoas. Mas ele está ensinando a mim e a você que a riqueza de origem iníqua, no caso aqui, entenda-se por todo o dinheiro. Não aqueles ganhados de forma injusta, mas o dinheiro que nós usamos aqui, porque esse dinheiro vai ficar aqui. Você não vai levar o dinheiro para o céu. É disso que ele está dizendo. Olha, aquilo que nós ganhamos aqui, eu e você devemos utilizá-lo de forma correta, de uma forma que glorifique o Senhor. Esse dinheiro que nós temos aqui, esses recursos que nós temos aqui, eles devem ser usados para o bem e não para o mal. Tanto acho que eu coloquei ali, põe aí, por favor, Miguel. Leon Morris, ele vai dizer assim: os seguidores de Jesus devem usar o seu dinheiro para propósitos espirituais tão sabiamente quanto os filhos deste mundo utilizam para os seus alvos materiais. O dinheiro é o mesmo, o real é o mesmo, a moeda é a mesma. O problema é que os ímpios, eles usam apenas focando aquilo que os dá prazer aqui. Aquilo que
eles têm retorno aqui. É por isso que eles trabalham muito mais que nós por vezes. 16, 18 horas por dia. Porque eles querem ganhar para usar aqui. Então, nós devemos pensar que o dinheiro qual nós ganhamos nesse mundo, nada contra você desfrutar lá do carro melhor, a casa melhor, churrasquinho no final de semana, bênção. Mas o nosso dinheiro ele deve ser usado para coisas eternas. É isso que vai dizer a Escritura. A contribuição com o dinheiro terreno faz com que o Evangelho alcance e socorra pessoas que, por vezes, não seriam alcançados sem esse tipo de recurso. Você tem noção o quanto de pessoas poderiam ser alcançadas a mais se todos se dispusessem a serem fiéis com seus dízimos e ofertas, a serem generosos, né? A generosidade fala daquilo que vai além do que é normal, né? O dízimo é 10% daquilo que nós ganhamos, mas a generosidade vai além daquilo que a gente ganha. Quantas pessoas poderiam ser alcançadas por conta disso? Muitas e muitas e muitas. Da mesma forma que muitos ímpios, eles procuram fazer investimentos para ter retorno aqui, retorno financeiro mesmo. O que a Escritura vai dizer é que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos lembrar que o dinheiro, ele deve ser usado também para que nós tenhamos um retorno não material, mas tenhamos um retorno eterno. De que forma? Servindo a Deus, sendo fiel a Deus, o Evangelho indo mais longe, vidas são alcançadas, pessoas são salvas, e através disso aquilo que era terreno, material, dinheiro, é canalizado para que uma alma saia do inferno e tenha um encontro com o Senhor. Por que não investir na obra de Deus? Porque às vezes nós somos egoístas e mesquinhos, pensamos apenas em nós. Você já percebeu? Infelizmente, muitas pessoas, quando às vezes estão apertadas, a primeira coisa que eles sacrificam é o dízimo. Primeira coisa. Eles esquecem que ele é usado para algo espiritual. O simples fato de você estar aqui é porque há mais de 10 anos, não chegou a 10, acho que só que eu estou aqui na igreja desde 2014, Moreira, né? 8 anos. Para que houvesse a igreja de Moreira e, consequentemente, de lá, houvesse essa daqui, pessoas que vocês nunca vão conhecer, contribuíram lá atrás. Contribuíram para que um pastor fosse sustentado, para que o evangelho fosse pregado, para que programas da rádio fossem mantidos. Então, talvez você estava passando um dia lá na estrada, ouvindo seu radinho. Opa, pastor aqui é meio estranho, hein? Que será? A irmã Larissa está falando o chá dela, né? Quantas vezes eu trabalhando lá e estou ouvindo, né? A esposa do Robson lá. Ouvindo, vem fazer uma visita na nossa igreja, o Rio Açuda, 628. Era outro número na época, né? Você percebeu que o dinheiro, algo material, pode ser convertido em algo espiritual quando nós somos fiéis a Deus? Olha, nós temos as nossas redes sociais e nós estávamos impulsionando os vídeos, né, para chegar mais longe e tal, e paramos um pouquinho, vamos voltar a fazer isso se Deus quiser. Precisa de dinheiro, claro, né? Precisa de dinheiro. Mas quantas pessoas aqui não vieram à igreja, para a igreja, através da rádio e da internet? Aqui foi a maioria. Vocês não têm noção quantas pessoas me mandam mensagem nas redes sociais por conta de ouvir esses sermões gravados aqui, ó, com esse celularzinho aqui, editado e mandado. Pessoas de longe que dizem assim, pastor, depois que eu comecei a acompanhar o canal da igreja, puxa, minha vida foi transformada, meu casamento foi transformado, como eu vi que eu estava educando errado os meus filhos, como eu vi que eu estava agindo errado no casamento, como eu vi que eu estava sendo enganado na igreja, como eu estava. Mas muitas e muitas pessoas, eu não tenho nem tempo para responder todo mundo. Se Deus quiser, um dia a gente vai ter dinheiro para pagar alguém para responder. Que eu não consigo, é muita gente. Então, eu e você temos que lembrar disso, que inúmeras pessoas são alcançadas através da nossa fidelidade, da nossa contribuição. Isso é tão certo que o Tiago, ele prepara o financeiro todo mês lá, né? Manda sempre, vai fazendo rodízio para os irmãos que ele manda. E há pessoas que não são nem da nossa igreja, pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, Brasília não fala deputado não, tá gente? Pessoa física, normal. Pessoas que nem são da nossa igreja, nada, e que às vezes não tem igreja onde eles estão.
E eles mandam mensagem dizendo assim, pastor, a partir de hoje a gente é membro da sua igreja. Eu falei, mas como, criatura? Não tem igreja aí? A gente é membro virtual da igreja. Eu falei, tá bom, põe o celular na cabeça aí que eu vou orar por você agora. E por conta disso, sabe o que elas fazem? Sistematicamente mandam um dízimo para a nossa igreja. Tem pessoas lá que estão, acho que 5, 6 meses, se eu não me engano, fielmente mandando dízimo para a nossa igreja, porque por conta de ouvir. E como que o evangelho chegou até elas? Porque vocês contribuíram aqui. Porque vocês foram fiéis aqui. Então que nós venhamos a lembrar que, como Provérbios diz, né, aquele que ganha uma alma é sábio. O mordomo que pensa não apenas em ajuntar dinheiro para si, bens para si aqui na terra, mas pensa em investir em coisas celestiais também. Esse também vai ser muito sábio e muito feliz. E para encerrar, no versículo 10, acompanhe comigo, versículo 10 ao versículo 12. Terminando, vai dizer assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é justo no pouco também é justo no muito. Quem é injusto no pouco também é justo no muito. Se não fosseis fiéis nas riquezas injustas, ou seja, terrenas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fosseis fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não é fiel nas coisas materiais, como será fiel em coisas espirituais? Aqui você está falando de dinheiro? Se nós não conseguimos ser fiéis com dinheiro, como seremos fiéis com coisas maiores? Se nós não somos fiéis com aquilo que nós temos recebidos por empréstimo de Deus aqui, como receberemos recompensas eternas, celestiais, lá no céu? Sendo que a nossa fidelidade nós não vemos nem aqui na terra. Quem não lida com integridade com as coisas da terra não está habilitado, de forma nenhuma, para receber bênçãos celestiais. Se você não consegue ser íntegro e fiel com aquilo que você recebe aqui, por quê? Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: a infidelidade no trato com o dinheiro é uma evidência da desqualificação de uma pessoa para possuir as riquezas espirituais. A infidelidade no trato com o dinheiro é uma evidência da desqualificação de uma pessoa para possuir as riquezas celestiais. Daí no versículo 13 ele vai terminar assim, acompanha comigo, por favor. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez a nossa Bíblia seja Mamon, né? Que era o Deus da riqueza. Jesus, ele chamou o dinheiro de uma divindade. Deus. Sim, o dinheiro para muitos é um Deus. De que forma? A sua vida depende dele. Por que você, às vezes, pensa assim? Eu conversava com o casal essa semana e eles me diziam: pastor, pensam tanto em ter outro filho, mas, puxa, gasta, né? Claro que gasta. Claro que gasta. Você pode fazer igual o irmão Manassés estava falando para mim ontem: pastor, estou anotando tudo aqui que o menino gasta. Notinha de tudo, fralda, leite. Né, Maná? Estou anotando tudo aqui. Quando ele crescer, ele vai ver só. Por tudo na conta. É claro, gasta. Gasta. Mas você percebeu que a pergunta da pessoa, do casal, não foi assim? Eu devo ter um filho porque é a vontade de Deus? Ou porque a minha condição não é tão favorável? O que determina quantos filhos eu tenho? É a minha condição financeira? Ou é o Deus que diz que vai sustentar, que diz que filhos são bênção, que diz que filhos são como flecha e feliz o homem que enche deles a sua aljava, que filhos são uma herança do Senhor? É engraçado, né? Eu nunca vi, é difícil ver família, né? Normalmente quando morre o patriarca, alguém lá, e tem herança, quebra o pau por causa de dinheiro. Não, essa parte é minha. O parente que você nem sabia que existia. Cara, eu sou parente, eu sou primo de 15º grau dele. E o cara quer vir pedir dinheiro. Herança da briga. Agora, você percebeu que os crentes correm da herança de filhos? Deus me livre. Na mão não, Deus me livre. Cuidado, você pede para Deus levar, às vezes livre. O que determina? O que guia a nossa vida? O que nos dá direção? Às vezes, quando nós fazemos planos, olha, com base no dinheiro, nós estamos demonstrando que o dinheiro está funcionando como uma divindade.
Nós não consultamos o Senhor. Deus, é da tua vontade, mas tem dinheiro ou não tem dinheiro? Eu não estou dizendo que você vai ser irresponsável. Claro que não, né? Senão você pode ir para outro extremo, tá vendo? O pastor falou que vai pela fé e gasta. Não, não é isso. De forma nenhuma. Mas um Deus, ele exige dedicação exclusiva. E assim funciona. Se Deus é o seu Senhor, ele vai exigir dedicação exclusiva. Se Mamon, se o dinheiro é o seu Senhor, ele vai exigir também que você se dedique de forma exclusiva. Se o nosso Deus é o Senhor, o dinheiro vai ser nosso servo. Mas se o nosso Deus não é o Senhor, nós seremos servos do dinheiro. Sim, servos do dinheiro. Seremos escravos do dinheiro. É isso que a Bíblia vai dizer. Os bens que eu e você temos aqui, nós devemos lembrar que, os bens, quando eu digo, né? Trabalho, casas, quem tem mais de uma, carro, poupança, dinheiro, tudo isso que nós temos aqui não é nosso. É um empréstimo ao qual Deus nos dá para que nós, como bons administradores, venhamos a tomar conta. Mas aqui nós não levamos nada. Nada. O céu não entra dinheiro, não entra cheque, não entra pix. Por isso, é de fundamental importância que eu e você venhamos a lidar de forma honesta com o nosso dinheiro. Que nós não venhamos a cair no erro que Judas Iscariotes caiu. Quem foi o Deus de Judas? Mamon. Ele preferiu negar o Deus verdadeiro por conta do Deus dinheiro. Que o dinheiro não venha a direcionar a minha e a sua vida, mas que as nossas vidas, queridos, sejam guiadas de fato pelo Senhor. Saber que dele é toda a prata, todo o ouro, e que se nós formos honestos, fiéis, não sermos infiéis, claro, como esse homem aqui, mas se nós trabalharmos de forma honesta, formos fiéis ao Senhor, aplicados ao Senhor, Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Eu não estou dizendo que Ele vai te dar em excesso, porque o que a Bíblia diz para mim e para você é de que as nossas necessidades serão supridas. Carro para você ir para a igreja, não sei quem mora mais longe aqui, não sei se é o Tiago Roseiro, se é o Paulo lá no Aras, é longe. Carro, então, é uma necessidade para muitos, para trabalhar. Ar-condicionado, vida elétrica, já não precisa, né? Dá para aguentar, igual o meu, né? O meu, o pessoal fala, pastor, tem ar? Não, tem crematório. Você entra aqui no carro, passa um cenoura e bronze, sai até com uma marquinha. Minha esposa fala que eu pareço um napolitano, né? Porque meu braço é uma cor daqui, daqui para cima é outra, né? Faz parte. Abra as 4 janelas lá e Deus sopra para mim contra a brisa celestial. Aleluias. Carro é importante. Essas coisas. Supérfluo. Comida é importante. Comida é importante. O bife às vezes não. Dá para viver sem, né? Eu sei que é triste, né, irmão? É triste, mas dá para viver sem. Que eu e você não venhamos cair no erro de Judas Iscariotes, que se deslumbrou com o presente recebido e esqueceu daquele que deu o presente. Que nós venhamos a fazer um bom uso dos nossos recursos. Não importa quanto tenhamos. Se você tem pouco, o mandamento é, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Para que Deus possa te colocar no muito. Se você tem muito, continua sendo fiel. Continue sendo fiel. Porque provavelmente você tem muito hoje, porque lá quando você tinha pouco, você foi fiel. Olha, e eu falo de coração para os irmãos, né? Tem as crianças aqui da igreja, o Miguel, o Samuel, eles trabalham, né? O Miguel trabalha lá na empresa do pai dele, o Samuel trabalha como escravo lá em casa, de edição de vídeo, essas coisas. Escravo, mas no sentido de escravo amoroso, né? Eu dou dinheiro, comida, teto para dormir, luz, tudo precisa, falta nada. Picolé de vez em quando, né, Samuel? Mas sabe o que eu vejo nesses meninos? Eles entenderam desde pequeno o princípio da fidelidade. Tem os envelopinhos lá atrás, dá tudo com o nome deles. Samuel, Miguel. Desde quando eles começaram a trabalhar. Às vezes é mixaria que ganha. Você olha aqui, vai saber viuvinha pobre, literalmente, moedinha. Mas pelo fato de ser ensinado desde o começo a ser fiel no pouco, por que Deus não os colocaria no muito quando eles forem maiores? Está vendo a fidelidade agora? Então que Deus possa dar a mim e a você, querido, esse coração de sermos gratos a Deus, de saber que tudo que nós temos veio dele, está conosco apenas como empréstimo para que nós venhamos a ser mordomos, administrar bem
e que nós possamos ser administradores fiéis de tudo aquilo que Deus nos dá. Amém, queridos?